sou a professora Maria Tanise e hoje nós vamos tratar da BNCC e suas transversalidades. A BNCC, por ser um documento normativo, é obrigatório, mas ele legitima e ampara as mudanças profundas na educação. Ela apresenta caminhos para promover a inovação pedagógica com a inserção das tecnologias digitais. Não limita a educação à sala de aula. Todo espaço é espaço para aprender. Preconiza a educação integral do aluno. E isso, é claro, requer investimentos em estruturas físicas e tecnológicas e formação docente. Agora tu perguntas, como podes fazer isso acontecer na tua prática lá na sala de aula? Primeiro, aproveitar as brechas e pontos de luz que a BNCC oferece e desenvolver um projeto pedagógico voltado para a construção da consciência crítica e reflexiva do aluno, uma pessoa ativa no mundo. Segundo, utilizar os recursos digitais como ferramentas e não como fins. Utilizar as tecnologias para a construção de gráficos com um retrato do mundo, utilizar as redes sociais para promover ações cidadãs, orientar a pesquisa na web, promover a reflexão sobre a realidade local, desenvolver projetos que visem melhorar a situação social da comunidade. Instrutora, eu sempre fico pensando nisso. Se o foco de tudo é o aluno, o professor perde totalmente o seu protagonismo? Então, qual é o teu papel enquanto professor orientador deste processo? A educação, é claro, deve estar centrada no aluno. Porém, tu és o agente que podes promover a mudança. Tu que precisa se apoderar das possibilidades que a BNCC nos oferece e fazer acontecer. Tu não vais mudar o mundo, é claro, mas se tua prática pedagógica fizer a diferença para um aluno que seja, terá valido a pena. Mas como fazer isso? Tu podes me perguntar agora. Aproximando os conteúdos da sala de aula com a realidade do aluno, através das transversalidades. Os temas contemporâneos transversais estão distribuídos em 6 grandes áreas, macro-áreas. A primeira delas que vamos tratar é o meio ambiente. Aí, então, a educação ambiental, a educação para o consumo. Mas com essa transversalidade, tu podes abordar as questões da atualidade relacionadas aos problemas ambientais que estamos enfrentando. Uma colega professora pediu o meu auxílio para desenvolver um conteúdo de física, fontes de energia. A ideia dela era que os alunos fizessem uma pesquisa e abordassem as diferentes formas de energia. Bom, o que eu falei? Se tu queres um copia e cola, faça isso. Mas se tu queres um aluno reflexivo e crítico, proponha um projeto para eles. As professoras de Geografia e Arte se envolveram no projeto. E os alunos vão sim realizar a pesquisa na web. Porém, o resultado servirá de subsídio para que eles desenvolvam uma proposta de energia alternativa para o município. Assim, eles terão uma visão crítica e reflexiva sobre o consumo energético local e regional. Outra macro-área é ciência e tecnologia. Nessa transversalidade, tu podes tratar dos avanços nesta área e as questões éticas também envolvidas. Há limites para a IA? Trazer essa discussão para dentro da sala de aula. Quanto ao multiculturalismo, essa temática é importantíssima nos dias atuais, para incentivar ações que combatam os diversos preconceitos relacionados à diversidade cultural. Assim, promovendo uma educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras. Cidadania e civismo é outra macro-área. Trabalhar o ECA, esclarecendo os direitos da criança e do adolescente, é muito importante, assim como as demais transversalidades desta macro-área. Educação para o trânsito, educação em direitos humanos, processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso, a vida familiar e social.
Já na macroárea relacionada à economia, tu podes tratar sobre a educação financeira, a educação fiscal e o trabalho. E isso não apenas na matemática, mas nos demais componentes curriculares. A saúde é outra macroárea de extrema importância. Assim, trabalhar a educação alimentar e nutricional é muito importante para os nossos estudantes. Os temas contemporâneos transversais, eles transpassam as diferentes áreas do conhecimento e se sustentam em 4 pilares. O primeiro é a problematização. Transformar os conteúdos escolares em situações problemas, para que os alunos possam pesquisar. E assim, tu vais promover a integração das habilidades e competências, para que o estudante seja capaz de propor soluções para os problemas do dia a dia. Mas para que isso aconteça, é necessário uma visão sistêmica, um contraponto à fragmentação caracterizada pela educação tradicional. Nesta perspectiva, o aluno compreende que pertencemos a um todo maior e que ações e reações não são apenas teorias da física, e sim consequências da vida real. Neste contexto, o olhar docente-discente se volta para a plenitude do ser e do meio, físico, social, espiritual, considerando as inter-relações existentes entre eles. Construção coletiva e contínua do conhecimento é outro pilar. Nós aprendemos melhor nas interações com o outro e com o meio, e este é um processo contínuo que dura ao longo da existência humana. Mas de que maneira? Há 3 níveis de se trabalhar essas transversalidades. De maneira intradisciplinar, é quando tu vais integrar os conteúdos da escola, os conteúdos da aula, com os temas contemporâneos transversais. Já a maneira interdisciplinar é quando tu integras os campos dos saberes, os componentes curriculares acolhem as contribuições uns dos outros, dialogando entre si. E a maneira transdisciplinar, que é a mais indicada, é a articulação entre as áreas. Esse é o nível mais avançado e o ideal de se trabalhar. Mas como isso ocorre na prática? Bom, promovendo debates, acolhendo a fala dos alunos, abordando as problemáticas locais, regionais, mundiais, conversando e deixando os alunos se manifestarem. Um exemplo disso é o projeto dos chás. A professora de filosofia estava adoentada e os alunos perceberam e indicaram alguns chás para que ela tomasse. Isso deu a ideia para realizarem uma pesquisa sobre as plantas medicinais existentes na região, bem como o seu uso. Ao final do projeto, os alunos apresentaram os resultados da pesquisa para as demais turmas e confeccionaram sachês com chás e instruções de uso e distribuíram para os colegas. Outra forma é proporcionar o desenvolvimento das competências socioemocionais, o respeito, a empatia, tolerância, autoconhecimento e comunicação. De certa forma, essas competências também foram desenvolvidas no projeto do chá. Outra maneira é promover o empreendedorismo social no dia a dia da aula. Promover agremiações, a participação dos alunos no Grêmio Estudantil. Como planejar e inserir as tecnologias digitais nos projetos escolares na prática? Porque toda ação pedagógica é um ato intencional e requer um planejamento coeso e bem fundamentado. Mas esse será o assunto do nosso próximo encontro. Até lá!